Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista, o episódio mais alegre do programa, com acesso à primeira divisão. São Bento subiu, não venceu o São Bernardo, foi derrotado por 2-0, mas como havia vencido a primeira partida por 3-0, conseguiu se sagrar aí, conseguiu acesso, está na primeira divisão novamente, né? Fez o bate-volta, caiu e subiu. A torcida fez muita festa, né? Teve muita emoção nesse jogo, por incrível que pareça. A gente pensava que não, né? Devido ao placar elástico no primeiro jogo. Mas teve muita emoção, teve problema climático, teve muita coisa nas últimas 48 horas, né? Então, dá boa noite pro ouvinte, boa noite pro Eury. E aí já começar falando sobre isso, cara. Sabe como foi as últimas 48 horas para você aí? Como é que foi essa sensação de voltar a ver o São Bento subindo de divisão? E também tudo que a gente passou aí nesses últimos 2 dias. Boa noite, Maicon. Boa noite, amigo ouvinte. Começando de tudo, pedindo desculpa, mais um episódio atrasado, né? Mas esse eu acho que é plenamente justificável, todo mundo entende, né? Não foram fáceis os últimos 2 dias. Na terça-feira, jogo adiado, toda aquela agonia. Ontem, o jogo à tarde e à noite ali toda a festa, recepção para os jogadores no posto, recepção no SIC, né? Então atrasamos um pouco, mas acho que plenamente aceitável, né? Pedindo desculpa. E antes de qualquer coisa, eu acho que quando a gente fala uma abobrinha muito grande, a gente tem que se retratar, né? E você me lembrou disso ontem, na verdade eu tinha até esquecido. E realmente, eu falei uma abobrinha muito grande no nosso primeiro episódio, quando falávamos do elenco. Eu critiquei a contratação do Juan, né? E ontem você me lembrou, eu critiquei muito a contratação do Juan. Na época ele queria continuar no Paysandu, ele fez vídeo falando que queria ficar no Paysandu, e o Paysandu não quis ele de jeito nenhum, né? E ali eu entendi que se o clube não queria o jogador era porque tinha alguma coisa errada com o jogador. Mas o Juan, ele se mostrou o melhor jogador para mim desse elenco, totalmente diferenciado, acima do nível das competições que estamos disputando, com plena capacidade de jogar uma Série A1, uma Série B, e é, erro meu, né, de acreditar que a gestão do Paysandu estaria certa em dispensar o jogador, ainda mais a gente que tem aqui dentro, né, experiência de gestões muito ruins, que se desfaz de jogadores bons e contrata jogadores descompromissados. Então acho que fazer um meia-culpa nesse momento. A maior abobrinha já falada nesse podcast foi falada por mim, e pedir desculpa pro Juan e que ele continue aí para ano que vem. Ah, cara, eu não acho que foi abobrinha, não. Foi mais a sua visão. Você deixou bem claro que você não conhecia os jogadores, estava criticando porque conhecia. Você estava opinando que parecia ter algo errado. E eu também acho que parecia ter algo errado com o Paysandu não querer continuar com o Juan. Eu até falei para você na época, falei, olha, mas ele tem umas passagens boas na Série B nos últimos anos e tal. E eu até falei para você, ó, talvez ele não esteja servindo para um nível de Série B, talvez o Paysandu queira jogadores que sejam acima do nível da Série C para poder estar jogando a Série C e subir, né? Que ele sempre tenta montar uns times acima da média, né? E aí nesse tipo de perfil ele não se enquadra, mas num perfil de Série C, um perfil mais operário, ele pode dar certo. Eu até falei isso para você. No final também não estava certo. Ele foi muito mais do que eu esperava realmente. Um jogador que se destacou muito e que se mostrou acima do nível da Série 2, na minha opinião, né? Só que, como eu falei, eu achei que foi um comentário, assim, totalmente de fora, né? Analisando o jogador, as situações, né? Mas realmente, existe muito isso de diretorias errando, principalmente lá no Pará mesmo. É muito comum, até o jogador às vezes não tem uma boa passagem num clube e ele ser um bom jogador. Acho que a gente falava disso hoje à tarde nos grupos de futebol por aí, que acontece muito isso, né? Sobre até treinadores, a gente estava falando, né? Que a impressão do torcedor são bentista sobre o Léo Condé é péssima, é terrível, né? Ele estava com um orçamento bom, com um time bom, que até subiu no final das contas, e fez míseros 6 pontos em 8 rodadas ou 9 rodadas, né? Ou seja, caminhava para um rebaixamento com um time que era para subir, tanto que subiu. Só que o Condé tem outros trabalhos vitoriosos na carreira, então ele deu errado aqui. Se você perguntar para qualquer São Bentista, vai falar que o Condé é um péssimo treinador, e eu vi que ele é um ótimo treinador de vários outros clubes, né? E isso acontece com praticamente todos os treinadores, já tiveram algum trabalho ruim, né? Então, e os jogadores também.
Talvez lá no Paysandu o Juan tenha feito uma temporada muito abaixo, talvez, né, por N motivos que isso possa ter acontecido, né? Então, acho até que foi pertinente seu comentário na época, mas é legal você lembrar, reconhecer, porque aí também faz essa. Mostra que o Juan te convenceu, que ele mostrou que ele é um bom jogador, e se de repente ele tiver ouvido aquele episódio, eu ouvi agora, eu acho que ele vai falar, ó, pelo menos lembrou de se retratar, né? Porque, talvez até o Juan escute esse episódio, porque o Juan vai participar do podcast não como entrevistado, né? A gente vai ter um material que vai sair, a gente já falou, não é esse, pessoal. Eu sei que muita gente vai estar cobrando a gente do episódio que saiu atrasado, eu também peço desculpas, como eu disse aí pelo atraso, também acho que é compreensível, né? A gente estava na festa ontem até tarde, hoje eu tive que trabalhar cedo e aí só cheguei agora, já estou gravando no meu primeiro horário que eu posso, né? Mas não é o episódio de hoje, o episódio, cara, a gente vai lançar, é praxe, né? Depois de todos os jogos, mas tem um material que vai sair logo depois, acho que ainda essa semana, né? Talvez ainda amanhã, um material sobre tudo que a gente passou, sobre esse acesso do São Bento, e vai ter participação do Juan, já adianto, já dou esse spoiler aí, tá? Bom, cara, falando desse acesso, eu acho que falar do jogo hoje não tem como, acho que ninguém ligou muito pro que foi o jogo, como o time se portou, até porque o mais importante foi o acesso que veio, né? Acho que dá pra gente falar um pouquinho, né, da situação que o São Bento se colocou dentro da partida. Acho que o São Bernardo foi privilegiado pela situação da neblina, nem foi algo que eles têm algum tipo de poder, né? Claro, é a natureza, mas a situação da neblina eu acho que ajudou bastante o São Bernardo, né? Nesse jogo a gente viu o time deles tentando marcar a pressão, marcar em cima, subir as linhas. O São Bento até se defendeu bem, na minha opinião, esteve bem ligado, jogadores concentrados, conseguindo ali espanar todo tipo de bola que cava ali próximo da área, e fazendo um bom jogo até, né, tendo um contra-ataque que ainda não funciona tão bem, eu sempre critico isso, mas teve alguns lances de chance eminente de gol, né? Teve uma chance perdida pelo Jair, que foi incrível, né? O Bambam fez um belo passe de calcanhar e o Jair perdeu o gol. Isso tudo que eu tô falando na terça-feira, né? No primeiro dia do jogo. Teve boas chances, então. E o time do São Bernardo criou pouco, né? Se você for lembrar das defesas que o Macanhã fez, praticamente não tem. Eles não criaram praticamente nada. Teve o lance do pênalti, numa afobação do Douglas Assis. A gente até comentou que é um problema dele, apesar de ser um ótimo zagueiro, já segunda passagem dele aqui, né? Muitos anos com a camisa de São Bento. Já fez ótimas partidas, mas ele, nesses últimos jogos decisivos do Paulista 2, aí, contra o Taubaté e contra o São Bernardo, não chegou a ir mal nas partidas como um todo. Mas ele teve momentos muito afobados, assim, uma ansiedade muito grande, e várias vezes você vê ele chegar atrasado, chegar meio tropeçando ali, parece que, né, pode acabar acontecendo o que aconteceu aí, né? Fez o pênalti e, inclusive, teve o pênalti lá em Taubaté não dado, né? Não marcado. Tudo recorrente da afobação do Douglas. Então, é um problema, né, dele, assim, e que acabou ocasionando o gol do Marlisson. O Macanhã quase pegou esse pênalti, inclusive, mas já era o finalzinho do primeiro tempo. Depois do intervalo, São Bernardo tentou ainda mais ir para cima. O Veiga falou no começo do jogo, antes do jogo, na verdade, sobre ter paciência, né? Eu acho que ele tentou minar um pouco a ansiedade dos jogadores de fazer o gol logo. Ele fala, não, gira a bola, tenha paciência. A gente viu essa paciência do São Bernardo, mas ali no segundo tempo eles já tinham que vir para cima e correr mais riscos, né? Acho que o Veiga temia sofrer o gol e acabar com tudo. O São Bento teve mais chances de fazer o gol de empate, né? E não conseguiu. Perdeu chances importantes que poderiam ter evitado todo esse sofrimento. Mas o São Bernardo também não conseguia criar muitas coisas. Uma coisa que a gente tem que concordar, né, nesse esquema do Edson é que realmente o contra-ataque ainda não está tão bom, a gente não está tendo tantas chances de gol como deveria. Acho que é um pouco defensivo demais, chama demais o adversário. Até os narradores do Sport TV falavam também, olha, o São Bernardo está sempre com a bola na intermediária, aquela coisa que a gente já falou, né? E isso gera perigo, mas acaba que na prática é um sistema eficaz. Você não vê os adversários criando tantas chances de gol assim,
realmente você consegue dar uma anulada no time adversário, e quando você tem uma vantagem de 3-0, não dá para dizer que esse sistema foi errado, né? E aí acontece que depois dos 30 minutos, antes dos 30 minutos, né, com 30 parou o jogo. 25, 26, o São Bernardo já mostrava muito cansaço, jogou numa intensidade muito alta, não estava aguentando mais, o São Bento começou a crescer no jogo e estava muito próximo de empatar o jogo, né? O jogo é paralisado numa falta para o São Bento, e que é uma falta onde o São Bento, do lado da área ali, o São Bento já tinha tido 2 oportunidades antes desse lance, e o São Bernardo já não conseguia mais chegar, e parecia que o jogo caminhava para um final ou em 1-0 para o São Bernardo, ou com o São Bento conseguindo empatar o jogo, né? Mas aí vem a neblina e tudo que ela acarretou, né? Horas de espera, né? Mais de 1 hora de espera até a decisão do Márcio Góes de adiar a partida. Faltava 1 minuto para que a partida fosse encerrada, né? Se completasse mais de 70% do jogo. E por causa desse minuto, né? De alguns segundos, na verdade, 40 segundos, a gente teve que jogar no dia seguinte. E isso, na minha opinião, beneficiou o São Bernardo, porque, né, ele pôde descansar os seus jogadores e fazer uma blitz no segundo dia de jogo, né? Nos últimos 15 minutos, 20 com os acréscimos, né? Uma blitz que todo mundo fala no futebol, que é aquela coisa, né? Você tem os jogadores descansados, então ajuda demais. E o São Bernardo correria risco nesse segundo jogo, né? Nesse segundo dia de jogo. E foi exatamente isso. O time deles veio com tudo para cima. O São Bento novamente não aproveitou as chances que teve nos contra-ataques, não aproveitou o espaço que teve. Achei que nesse segundo dia estava um pouco afobado o time todo, não só o Douglas, dando muito chutão e devolvendo a bola muito fácil para o São Bernardo, e fez esses minutos parecerem, né, até mais longos do que deveriam ser, né? Não soube gastar tão bem o tempo, e o São Bernardo teve várias chances e até conseguiu o gol com o Alex Guedes num cruzamento. A gente vê que é um lance de nervosismo da zaga, a zaga não chega, ninguém tira a bola, o Macanhã também nem pula nela, tá meio ali abobado, time nervoso, com medo mesmo de perder o acesso, vendo a pressão que o São Bernardo estava fazendo. Isso já tinha 40 minutos do segundo tempo, mas nos últimos 10 minutos, por incrível que pareça, o São Bento melhorou, conseguiu segurar mais a bola, principalmente com o Thiago Primão, né? E conseguiu. Até teve uma jogada eminente de gol, uma jogada do Primão, e o Bambam desperdiçou outra chance de diminuir ali, né, e matar. E por conta disso, o São Bernardo chegou até os instantes finais ali, ainda erguendo bola na área de São Bento, dando bastante emoção, né, acesso com cara de São Bento. E graças a Deus terminou o jogo em 2-0 apenas para o São Bernardo. O placar, na minha opinião, ele é mentiroso, né? Primeiro que teve essa situação da neblina atípica que deu esse tempo de descanso para o São Bernardo e deu toda essa ansiedade para o dia seguinte, né? Os jogadores passaram a noite pensando nesses 16 minutos, pensando inclusive, né, o que o adversário vai preparar, né? Será possível que a gente vai conseguir perder, né, esse tipo de acesso? Então eu acho que tudo isso acabou deixando o São Bento mais nervoso, o São Bernardo descansado, e é por isso que eles conseguiram o segundo gol. Acho que nunca que conseguiriam no primeiro dia, né? Já estavam bastante cansados. Acho que o jogo terminaria ou 1-0 ou 1-1, como eu falei. O São Bento até crescia no jogo, né? E até mesmo o placar de 1-0 para o São Bernardo, não sei se foi tão justo, né? Teve o lance do pênalti, só, como eu falei, as melhores chances do São Bento. Então, sobre o jogo e o placar, eu acho que é realmente de menos, até porque tem muita coisa envolvida nisso, né? Mas falando do acesso em si, acho que é muito importante, né? Todo mundo sabe, a gente já falou aqui, a parte financeira, né? O São Bento, que investiu suas últimas reservas, né? Pagou suas últimas reservas para ter um time um pouquinho acima da média para dois aí, né? Sabíamos que tínhamos adversários ainda melhores, como o São Bernardo e como o 15 em elenco, né? Mas que a gente era um dos melhores times, trouxe jogadores que estavam ali na Série B, e esse dinheiro seria perdido se a gente não conseguisse o acesso, né? E agora o dinheiro fez dinheiro, né? O dinheiro que o São Bento investiu é o dinheiro que trouxe os 4 milhões de cota que vão ser destinados ao São Bento na temporada que vem do Paulistão A1, né? Acho que, além de tudo, esse acesso traz confiança, né, pro clube, para a torcida, traz confiança no trabalho que é na gestão do clube, né, que era muito criticada, vinha de 2 rebaixamentos, era difícil o empresário que quisesse investir no clube, porque
temia para associar sua marca a fracasso, porque foi fracassado o ano de 2019 do São Bento. Então, tudo isso muda agora. Você tem um ano vitorioso, você tem uma Série A1 que chama muita atenção de patrocinadores, tem muita audiência, tem todos os jogos no Premier, tem alguns jogos no Sport TV, até na Globo, né? Se você for jogar aí contra os grandes, né? Tem os jogos contra os grandes também, que pode fazer muita renda ano que vem, aí, se a gente tiver, né, já tido a vacina do vírus, né? E, além de tudo, acho que, como eu falei, o São Bento se porta, se mostra como um clube grande do interior, um clube que mostra para todo mundo que o seu lugar é a primeira divisão, que quando ele cai, ele sobe direto, né? A gente sabe que nem sempre foi assim com o São Bento, mas nos últimos anos, tantos acessos, chegando aí a destaque nacional, e agora chegando num campeonato paulista da Série A2, num ano ruim que teve, e já subindo, já, né, voltando. Muito importante também para a moral do clube. Acho que também entra naquilo de superar o ex, né? O primeiro acesso do São Bento pós a era Paulo Roberto, que teve aquele monte de acessos seguidos. A gente estava naquele estigma que depois que o Paulo saiu, o São Bento só fracassou, só caiu, e parecia que a gente precisava só do Paulo para voltar a ganhar, e não. Agora a gente conseguiu, a gente subiu com outro técnico, com outro projeto, e é mais um acesso para nossa história, né? Então, assim, já superando mesmo, deixando para trás. Claro que a gente é muito grato, né, ao Paulo para sempre, mas somente precisava andar com as próprias pernas e voltar a vencer, voltar a ter alegria, né? Eu acho que foi muito oportuno. E sobre as últimas 48 horas, foi muito difícil para todos os torcedores, né? Toda essa situação da neblina, a festa que a gente planejou e todo o sofrimento. E eu roí todas as minhas unhas, cara. Mas conseguimos, foi um alívio muito grande, né? Eu até chorei um pouquinho depois do acesso. Como eu falei, marca uma virada de chave no São Bento. O São Bento que só caía, agora voltou a subir, né? Até mesmo a imagem do clube para os outros, né? Já é outra. A gente não é o Mojimirim, que eu falei num episódio, já que você se retratou, eu vou me retratar também. Falei, né, que a gente podia ser o Mojimirim, podia ser o Grêmio Barueri, aquele monte de queda seguida que parecia que estava vindo na Série C, né? Ainda está difícil a situação lá, mas não. O Mojimirim, o Grêmio Barueri, o Santo André, nenhum deles voltou, né? Caiu 2 divisões e depois subiu. Não, a gente mostrou que vai ser diferente, eu espero. Ainda temos a Série C para se recuperar, mas eu acho que também por isso é importante o acesso, para dar confiança para esse elenco, buscar lá na Série C, que está difícil, mas eu acho que agora todo mundo acredita, porque a energia ficou muito boa com a festa que a gente teve ontem. Ele falando aí, aliás, dessa festa, né? Queria que você falasse aí da sua experiência aí, tudo que você passou, foi improvisado aí de repórter, né? Nesse material que a gente vai soltar. A situação do jogo mesmo, que você achou, se você tem algo para falar do jogo, e também esse acesso aí, da importância dele. E se você mudou de opinião, eu vou até soltar para o torcedor aqui, em off o ele estava dizendo para mim que não acreditava muito na recuperação na Série C. Agora você acredita, cara? Então, sobre o jogo, é aquela velha máxima do futebol, né? Mata-mata não se joga, se ganha. A gente ganhou, a gente subiu. Então, acho que o menos importante de tudo isso é como foi o jogo, né? Até porque a análise do jogo fica prejudicada pela parada por causa da neblina. É óbvio que foi algo extraordinário, algo que não foi normal, né? Algo que não estava planejado. Não foi São Bernardo que soltou a neblina de propósito, mas inegavelmente eles foram beneficiados pela neblina. O jogo, eles já estavam cansando, eles já não estavam com o mesmo pique daquela pressão do primeiro tempo, e com a parada eles tiveram ali mais 24 horas para se recompor e fazer aquela pressão no final. Enfim, subimos, é isso que importa. E eu acho que o mais importante de tudo isso, nesse contexto, é o São Bento se recolocando no seu posto que ele tinha antigamente como um gigante do interior. O São Bento, desde que ele subiu para a primeira divisão na década de 60 até a década de 90, ele sempre foi um gigante entre os times do interior de São Paulo. As pessoas mais velhas, até de outras cidades que gostam de futebol, sempre lembram do São Bento, né? Não é raro a gente estar em outras cidades, viajando para algum lugar com a camisa do São Bento e
e algumas pessoas mais velhas pararem e falarem do São Bento com a gente. Comigo mesmo já aconteceu várias vezes isso. Porém, da década de 90 pra cá, né, digamos ali até 2012, o São Bento passou ali por um período muito difícil, ficou no ostracismo, ficou um pouco esquecido. A nova geração já não tem, pelo menos não tinha até agora, essa imagem do São Bento como um gigante do interior, né, ao lado de Ponte Preta, ao lado de Guarani, ao lado de Botafogo, ao lado de Ferroviária. E nessa retomada do São Bento desde 2013, o São Bento foi crescendo de novo, o São Bento foi se recuperando, né? E com essa queda para 2 e esse bate e volta, o São Bento mostra que o São Bento voltou a ser aquele São Bento antigamente, aquele São Bento respeitado, aquele São Bento gigante, aquele São Bento que não é a 2 o lugar dele. O lugar do São Bento é na 1 do estadual e com calendário nacional, com divisão nacional. Então acho que se tinha alguma dúvida, né, como você falou, também tinha esse medo do time sofrer uma queda livre, porque é muito comum, né, times da 1 e da B, quando cai na 1 e acaba caindo na B, sofrer essa queda livre. Mojimirim, Guaratinguetá, Grêmio Barueri, Luverdense, não é do estado, mas também é um time que estava na B, na elite estadual e despencou. E Casa quase subiu para a Série A do Brasileiro há um tempo atrás e agora não tem divisão nacional e está acho que na segunda, terceira divisão do Cearense. Então são dezenas de exemplos de times que acabaram, por uma gestão ruim, acabaram ruindo tudo e desaparecendo. E claro que batia essa ponta de medo, né? Mas o São Bento cessa essa sequência de quedas que vinha tendo, que preocupava a gente, que tanto mexeu com o torcedor são-bentista, que tanto tirou o sorriso do olhar do torcedor são-bentista, e volta, né? E agora tem a Série C. Claro, a gente comemorou, festejou, extravasou, né? Merecia isso, o torcedor são-bentista merecia, depois de tanto sofrer no último ano, mas acho que agora já tem que virar a chavinha, né? Acho que a gente não pode se dar ao luxo de comemorar tanto assim. Comemoramos, beleza, passou. Agora logo amanhã já tem Série C, né? Um clássico regional. Como você falou, acho que também não é segredo, né? Com quem eu conversei sabe. Eu estava bastante pessimista em relação à Série C. Mas agora, com o jogo todo, acho que ainda vai ser complicado, porque até ontem, até essa madrugada, os jogadores estavam em festa, bebendo, foram pra churrascaria, merecido, né? Não tô falando que não é, merecido. Depois de tudo que a gente passou na Série 2, rebaixamento, toda aquela arrancada, acho que merecem isso, mas provavelmente isso prejudica um pouco contra o jogo contra o Ituano, né? É até normal, não poderíamos exigir tanto assim deles, pelo contexto, mas confesso que claro que dá uma animada, né, em relação à Série C. A arrancada na Série 2 já é um grande ânimo, porque na Série 2 a gente vivia um cenário muito parecido na Série C, né? É um time na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, e ali o Edson Vieira ele junta 7 vitórias e 2 empates, se eu não me engano, 8 vitórias e 2 empates, que seriam necessários não só para a gente não cair, como subir, se classificar para a próxima fase da C, né? Mas acho que não cair na C e com o ânimo que a gente vai ganhar agora, com a sobrevida que a gente vai ganhar pelo acesso, é plenamente possível não cair. Já é um ano excelente para o São Bento. A gente terminar o ano com a 1 em Série C já é ótimo. A gente ter calendário garantido para 2021, a gente poder fazer um time pensando já no ano inteiro para o ano que vem. Você ter a cota da 1, que caso a gente permaneça na C, ela vai ser dividida para sempre, mas a gente vai ter uma fonte de renda, como você falou. Os nossos últimos recursos tinham sido alocados no time da 2, no time dessa temporada. Então, pro ano que vem seria complicado montar um time se a gente não tivesse cota. Então, a gente já garantiu uma fonte de receita, que é o estadual, e já dá um alívio, né? Agora é focar. O Edson Vieira falou que já agora contra o Ituano já vai colocar o time titular. Então, título da 2 acho que é o de menos agora. Claro que, poxa, seria muito legal ser campeão da 2, mas o mais importante é permanecer na C. E eu acho que o time tem total condição. O nosso time titular, os reservas, né? Não sei quem falou isso ontem, a gente tava conversando com mais alguém e a pessoa falou isso. Os reservas estão empatando, né? Então não é um absurdo pensar que os titulares vão ganhar.
Então, acho que sim, o acesso vai dar uma sobrevida para a gente na C, e acho que a gente tem, sim, boas condições de, de conseguir escapar do rebaixamento, né? Acho que para esse jogo contra o Ituano é mais difícil, mas a partir do começo do segundo turno contra o São José, né, em casa, a gente já pode começar a sonhar com uma permanência. Cara, acho que agora a gente tem que virar essa chavinha aí, né? Ir para a Série C. Realmente a situação lá não tá fácil. Eu também, não é só o Euri, não. Eu também estava bem pessimista com a Série C. Acho que eu até falei sempre nas minhas análises sobre a Série C que passava muito por esse acesso no Paulista, que poderia mudar a nossa história na Série C. Que eu acho que um time que sobe, que tem a festa que a gente teve ontem, queria parabenizar a torcida, apesar, né, da situação do vírus. A gente sabe que não foi correto o que foi feito, mas em questão de presença, a torcida do Salmento fez algo incrível, foi num excelente número, comemorar o acesso com os jogadores. Eu acho que foi a nossa maior festa que eu já vi o torcedor fazendo para um acesso do São Bento, né? Um dia de semana, durante uma pandemia. Então, os jogadores sentiram isso, né? Eles tiveram muita carência desse tipo de coisa esse ano devido os problemas do vírus, não teve torcida, então, né, por boa parte do campeonato. Então, acho que dá um combustível, sim, para a sequência, né? E a volta, como eu disse, né, a Série A1, ela traz, além de tudo, jogadores que sonham em jogar essa competição, que podem estar querendo vir, e pode acabar ficando para uma Série C, né? Ou até alguns jogadores que não são incríveis para a Série A1, mas que são muito bons e que podem ficar para uma Série C devido a gente ter esse calendário, né? Até jogadores do nosso elenco, né, atual, que podem ficar, permanecer, né? Iriam sair, mas podem permanecer devido a esse acesso. Então o São Bento perdeu ter um campeonato grande com a queda da Série A1 no ano passado, a gente ficou com a 2 e C, né? Dois campeonatos pouco atrativos, que são a terceira opção dos jogadores, né? Só se eles não tiverem mais nada mesmo, jogadores bons, eu digo, né? E agora a gente trouxe isso de volta, então acho que tá muito bem explicado o quanto importante foi, né? Esse marco, essa nova era do São Bento, eu enxergo assim, mas tudo isso, como a gente falava, né? Tudo isso só vai ser completo se a gente conseguir, no mínimo, a permanência na Série C, para a gente ter um ano favorável, um 2020, que vai ajudar a pagar um pouco 2019, né? E falando nisso, então, o giro da rodada, na verdade, a rodada do Paulista 2 teve a outra semifinal, a vitória do São Caetano sobre o 15 de Piracicaba por 2-1. São Caetano também retornando à Série A1, conquistando seu acesso, o 15 batendo na trave de novo, né? E a final, então, é com São Caetano, jogos no dia 9, sexta-feira, e depois no feriado, dia 12, segunda-feira, os dois jogos da final. Também acho que é de menos, e até por isso que eu vou dizer que no giro da rodada de hoje, que tem esse jogo do São Caetano, né, que confirma aí o nosso adversário na final do Paulista 2, eu vou dizer que eu vou complementar esse giro com o jogo da Série C, né? Vocês lembram que eu falei que o Tombense tinha 4 pontos, mas tinha 2 jogos a menos, iria enfrentar o Londrina no dia seguinte, e ainda tinha um jogo com o Criciúma para fazer, e os 2 jogos eram em casa, eles poderiam ir a 10 pontos. Então, né, bendita boca, realmente, o Tombense venceu as 2 partidas em casa, venceu o Londrina, venceu o Criciúma, foi a 10 pontos, complicou bastante o que já estava complicado. Eu até dizia que o Tombense precisava ficar ali embaixo com 4 pontos, junto com São Bento e Boa, porque seriam 3 campanhas bem abaixo da média. Aquela pontuação, aquela conta que a gente faz, precisa de 21 pontos para não cair. Ela é baseada num campeonato normal, né? Que esse campeonato geralmente tem o último colocado um pouquinho para trás dos outros, né? Tem uma briga ali pela penúltima posição, né? Contra a penúltima posição. Você tem ali uns 3 ou 4 times brigando com pontuação parecida, se define em 1 ou 2 pontos, né? E um outro bloco, né, com 5 times ou 6 brigando aí pelas 4 vagas, né? Esse é o campeonato padrão, e geralmente o primeiro colocado também destoa um pouquinho ali, uns 2 ou 3 pontos. E isso se repete muito, é por isso que a gente fala dessa conta. Mas quando que isso muda? Quando a gente tem comportamentos diferentes de times diferentes, né? Então, por exemplo, aquele campeonato que a gente falou no episódio sobre a matemática da Série C, que a gente teve times com 30 pontos sendo rebaixados, né? O time que foi rebaixado, o Brasiliense, poderia se classificar na última rodada. Por que aquilo aconteceu? A gente teve time que fez 1 ponto, eu acho, o Craque de Goiás, né? Não me lembro agora exatamente. Mas quando você tem um time destoando muito,
essa média pode variar, pode aumentar, né? Porque se você tem um último colocado tão ruim, todo mundo faz os 6 pontos contra ele, o que não é normal. Então aumenta a pontuação para classificar, né? A gente viu isso também quando o Guaratinguetá participou e fez só 5 pontos. O Duque de Caxias também teve uma temporada que fez apenas 7 pontos. Quando você tem 2 brigando embaixo, tá na cara. Os 2 caem, pronto, né? E os de cima têm a pontuação elevada. Só que quando você tem mais de 2, 3 times destoando bastante para baixo, pode ser que seja necessário menos pontos para conseguir a permanência, né? Já aconteceu também de ter ali 3 times que terminaram o campeonato ali entre 12 e 14 pontos. E aí teve um que se safou com 14, né? Sendo que isso é bem, bem comum de acontecer. 14 é a pontuação de último colocado. Mas como eram 3 que estavam tão abaixo dos outros, isso aconteceu. Então, eu dizia que o São Bento fazia uma campanha muito abaixo, faz, né? Quase um turno só 4 pontos, o Boa também. E o Tombense vinha acompanhando, apesar de ter esse jogo a menos, né? Mas aí eles completaram a rodada venceram o Criciúma no jogo a menos, foram a 10, entraram no bolo, estão ali agora a 2 pontos do G4, e aí agora fica muito difícil. Eu acho que o São Bento vai ter mesmo que buscar os 21 pontos para não ser rebaixado, e a conta é 5 vitórias em 10 jogos, né, e mais 2 empates. Tem justamente 5 partidas em casa o São Bento, e agora vai ter que já contra o Ituano tentar algum bom resultado, apesar do cansaço, apesar de ter toda essa festa, um relaxamento natural quando o time tem uma conquista. A gente espera que os jogadores também usem um pouco da confiança, né, dessa vitória, da vibração da torcida para buscar um resultado, porque a gente precisa, né? O Edson Vieira já disse que vai usar o time principal e agora é decisão. Como diz o Edson, né, são 10 finais aí na Série C e logo depois, o São Bento tem justamente os 2 adversários que estão ali na frente, né? A gente tem o São José com 8 pontos, é o primeiro fora da zona agora, e o Ituano com 9. O São Bento enfrenta os 2 em sequência, né? Ituano e depois o São José no SIC. Então, a partida contra o São José que deve ser, aliás, adiada, né? Devido às finais aí da Série A2. Não sei como o Edson vai fazer em relação a isso, se ele vai colocar um time misto ou se vai usar os titulares mesmo, mas vai focar, né, o foco ali na Série C. Cara, o que você espera então desse jogo, desse próximo adversário, o Ituano, como jogar? Você acha que dá para vencer lá ou não? E também eu ia perguntar para você, até me esqueci, sobre a permanência de alguns jogadores aí, quem que você gostaria de ver com a camisa do São Bento aí na Série A1 do Campeonato Paulista? Quem desse time serve para jogar a primeira divisão? A gente sempre tirou bons frutos de times que subiram e que depois foram aproveitados na primeira divisão. Quem que você acha que dá para ficar? Então, contra o Ituano é um jogo chave, é um jogo fundamental, né? É difícil por todas as circunstâncias, né? Pouco tempo de preparação, toda a festa que teve, mas é um confronto direto. O Ituano tem 9 pontos, a gente tem 4. Né? Em caso de vitória, a gente é para 7, vai ficar 2 pontos do Ituano. Em contrapartida, se a gente perde, a gente continua com 4, o Ituano vai para 12, abre 8 pontos de vantagem, 3 rodadas seriam necessárias para chegar no Ituano. Já é um terço do segundo turno, então é fundamental. O ideal seria a vitória, claro, mas por toda a situação, acho que o empate não seria tão desastroso assim. Mas vamos confiar no Edson, né? Acho que o Edson merece esse voto de confiança por tudo que ele fez. Vamos deixar na mão dele, ele deve saber o que está fazendo. Quanto aos jogadores, cara, a gente até conversava durante essa semana, né, quem a gente achava que poderia continuar. Eu acho que para compor elenco, não ser titular, né? Acho que a gente podia contar com o Macanhã, com o Bruno Henrique. Bruno Henrique, inclusive, acho que merecia um pouco mais de espaço, né? É um jovem da base, é do São Bento. Acho que o São Bento tinha que utilizar mais, né, esse fruto que a gente colheu da base. Acho que o Alisson, o Douglas Assis, o Marcelo Sendeski, que tem ali uma polivalência, né? Ele pode atuar como zagueiro, como lateral, dependendo da situação, até como volante. O Bahia, apesar da idade, acho que o Bahia sempre vai ter vaga no São Bento. O Lucas Lima e o Bambam. E o Igor também, né? O Igor, acho que, como você falou, tem um pouco mais para provar, mas acredito que tenha potencial para compor elenco. Né? Acho que esses jogadores a gente pode. Não são jogadores caros, né?
dariam para dar uma enxugada na folha, e são jogadores que poderiam ajudar ali, entrar no decorrer do jogo, talvez algum jogo que a gente precisasse usar time misto, a gente teria bons jogadores. E acho que para ser titular, um titular de Série 1, um jogador que é de nível de Série 1, é o Juan. Então acho que, não sei se eu tô sendo muito corneta, mas para Série 1 de titular, eu acho que o Juan é o cara. Os outros que eu citei, eu acho que ajudariam bastante compondo o elenco, né? Podendo ali, bem claro, não como reserva, brigando pela posição, mas pelo menos como reserva, poderiam ajudar bastante somente em 2021. Cara, é isso aí. Eu acho que, como falavam de que jogo de acesso não se joga, se ganha, amanhã é clássico, clássico também não se joga, se ganha, seja como for, somente precisa tentar vencer esse jogo. Também acho que o empate por tudo não seria tão ruim, mas chega de empatar, né? Acho que está na hora da gente virar essa chavinha com uma vitória que nos aproximaria justamente do Ituano. E aí faríamos o jogo em casa com São José, seria a combinação perfeita para uma arrancada. A torcida espera muito isso. Eu tô confiante agora, cara. Acho que esse acesso vai mexer muito com o psicológico dos jogadores. Espero que a gente realmente concretize isso, porque a Série C, como eu já disse várias vezes, é o que o São Bento tem de diferente dos outros times. Precisa salvar esse calendário e a gente ter um saldo positivo nessa temporada, né? Quanto a quem merece permanecer, eu acho que o Thiago Primão fez excelentes jogos e tem se mostrado um ótimo jogador. Acho que seria muito, muito legal ter ele para o ano que vem, até para ser titular, dependendo do quanto for o investimento que a gente vai usar no time, né, na Série 1. Também enxugaria fora, né? O Primão já tem experiência na Série B, jogou no Curitiba, no Londrina, né? Então ele é um jogador que eu acho que serviria bem. O Juan, claro, né, que acima da média também poderia ser até titular num eventual time de Série A1. Tem alguns que realmente poderiam servir para compor o elenco. Eu gosto do Douglas Assis, né? Critiquei ele hoje, mas acho que ele é um bom zagueiro e que, no mínimo, para o banco de reservas, para compor o elenco, ele ajudaria. Aliás, uma informação: o Edson disse que o Douglas fica, já adiantou, né? Na verdade, a gente não sabe nem se o Edson fica, né? Mas ele disse numa entrevista após o jogo que falou que o Douglas quis parar, né? Na época da pandemia, ele convenceu ele a ficar e ele disse que conta muito com o jogador e que onde ele for, né? Se ele for ficar, o Douglas também fica. Foram essas as palavras. Então, já meio que adiantando que se o Edson ficar, o que é bem provável, o Douglas Assis também fica para esse elenco, né? E aí tem as outras apostas, né? Ainda o Igor acho que tem muito que provar, mas é uma aposta que vale a pena. Talvez o Alisson mesmo, né? O Bahia, claro, sempre tem que ficar. Enquanto ele quiser jogar, eu acho que tem que dar a camisa 5 para ele. E o Bahia, pelo jeito, vai querer ficar mais uma temporada, quem sabe para trazer o São Bento de volta para a Série B, né? Já que conseguiu trazer de volta para a Série 1. Aliás, que carreira do Bahia aqui com a camisa do São Bento, né? Quantos acessos, mais esse para o currículo dele. E o Cordeiro também participando aí na comissão técnica. Uma dupla muito vitoriosa com a camisa do São Bento e que não desistiu nos momentos difíceis, né? Bom, pessoal, encerrando o programa de hoje, peço desculpas aí mais uma vez pelo atraso, pela pressa nesse episódio. A gente está correndo para soltar ele para dar tempo de ouvirem antes do próximo jogo, né? Vai ficar bem corrido. Agradeço vocês aí, o pessoal que cobra a gente pelos episódios, isso aí motiva a gente, mostra que tem gente querendo ouvir. Então, agradeço a todos vocês. Aguardem o material que a gente vai soltar, né? Voltem aqui no podcast aí nas próximas horas, nos próximos dias, que vai ter material do acesso para vocês especial, hein? Muito obrigado a todos e até a próxima. Boa noite aí, Yuri. Boa noite, Marco. Boa noite, amigo. E quanto a esse material que a gente vai soltar, né? É o início de um projeto que a gente pretende, né? Mais pra frente a gente fala mais sobre ele. Quando ele for lançado, deem o feedback de vocês, o que vocês acharam, críticas, sugestões, para a gente poder aprimorar, né? E nos próximos vídeos, vai ser um material em vídeo, nos próximos vídeos a gente melhorar, né? Sempre evoluindo. Obrigado a todos pela audiência, como sempre. E é isso aí, vamos para cima do Ituano. Tá na hora de acordar na Série C. Até a próxima.